Amados irmãos, sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Com grande alegria estamos iniciando um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, da revista Ensinamentos Bíblicos, com um tema maravilhoso: Igreja Local, lugar de crescimento e serviço. E estou com o privilégio da companhia do comentarista que desenvolveu esse tema, que discorreu nessas 13 lições que acompanharemos, pastor Micaías, servo de Deus abençoado, que com muita sabedoria deixou um excelente conteúdo para nós aprofundarmos, degustarmos e aplicarmos em nossas vidas, em nossas igrejas. Então ele já vai comentar, já vai passar para nós uma visão geral sobre esse tema tão interessante que nós vamos mergulhar nesse trimestre. A paz do Senhor a cada um dos irmãos, irmãs, professores que acompanham aí o canal do CAPED. Em primeiro lugar, quero agradecer ao pastor Éden aqui como representante do CAPED pela confiança e a oportunidade de estar desenvolvendo esse comentário. E o que eu quero fazer agora, inicialmente, seria dar um panorama, dessas nossas 13 lições e dizer o seguinte: inclusive a lição começa com aquela sessão interagindo com o professor, e ali nós colocamos o seguinte, que essas 3 lições tratam a respeito desse tema, que a igreja local é um lugar de crescimento e serviço, e há um crescimento mútuo, na verdade. Quando os membros crescem, a igreja também cresce, E é um círculo virtuoso aí, O crescimento de um acaba gerando o crescimento de outro. E para a gente estudar esse assunto, então nós pensamos em um itinerário aí de assuntos, num roteiro, com 3 momentos, O primeiro momento seria, a gente vai começar a estudar sobre a igreja universal, A igreja... até coloquei assim, a igreja com I maiúsculo, porque a gente tem nos livros evangélicos, na Bíblia não está assim, mas na literatura evangélica, quando a gente encontra igreja com maiúscula, então se refere à igreja universal, ao corpo de Cristo. E igreja com I minúsculo é alguma igreja local, Então, começando por essa igreja aí com I maiúsculo, a igreja universal, a gente vê qual que é a natureza e a missão da igreja dentro do plano de Deus. Isso é tratado nas lições de 1 a 3. A primeira lição, que nós estaremos discorrendo daqui a pouco, fala sobre o papel da igreja no propósito eterno de Deus. A lição 2 fala sobre o que é a igreja, figuras e natureza da igreja. E a lição 3 fala sobre a missão da igreja. Então, nesse plano de Deus, o que ele projetou para a igreja? É isso que nós estaremos vendo nessas 3 primeiras lições do nosso trimestre. Aí o segundo momento do nosso comentário, nós vamos falar sobre realidades da igreja local, sobre a vida na igreja local. Então, da lição 4 à lição 8, nós vamos ver sobre os dons ministeriais na igreja local, como funciona a autoridade bíblica na igreja local. Vamos ver que a igreja local é a embaixada do reino de Deus na terra. E vamos ver também que a igreja local deve ter um impacto na comunidade. E, por fim, a igreja local... aquilo que acontece na igreja local deve ser direcionado para o crescimento de cada membro, Então, a gente vai ver sobre essas realidades da igreja local nesse segundo momento. E no terceiro momento, nós estaremos vendo sobre a responsabilidade de cada membro, que vai ser o contraponto, Qual que é a função da igreja local em relação aos membros? No segundo momento nós vimos. Agora nesse terceiro, qual que é o papel dos membros em relação à igreja local? Então a gente vai ver, tem 2 lições que são bem interessantes. A temática, que é como um membro pode prejudicar a igreja local e como um membro pode ser bênção para a igreja local. A lição 9 e lição 10. A lição 11 vai falar sobre crescendo para servir. E na lição 12 a vida devocional do cristão, porque cada um de nós somos responsáveis pela nossa... comunhão pessoal com Deus, e a gente não pode esperar que a igreja tome essa responsabilidade, Então, cada um de nós é responsável. E a 13ª lição, lição 13, seria um fechamento. Nessa lição nós vamos estudar sobre a parábola do bom samaritano,
com uma aplicação relacionada à igreja local e ao membro, né? Então, a parábola do bom samaritano todos nós conhecemos, mas ali nós fizemos uma aplicação específica dentro dessa nossa temática, para nós entendermos o papel de cada pessoa e como, na sociedade, né? E como a igreja local complementa isso, né? Para que haja realmente esse impacto na sociedade. Então essa revista ela não trata assim dos assuntos teológicos com grande profundidade, porque a temática é mais focada na nossa aplicação como igreja local, mas nas primeiras 3 lições tem temas teológicos, né? Mas nas demais é mais algo assim para nós refletirmos. Toda lição, né, toda essa revista, ela é voltada para reflexão. Por isso, inclusive, foi colocado também, nós colocamos ao final de cada lição 1 ou 2 questões ali, né, para o professor comentar e puxar ali, né, um debate entre os alunos, né, porque o nosso objetivo, nosso propósito é que realmente nós possamos parar para refletir no que Deus espera de nós como igreja local, né? Então, eu até sugiro que você, professor e professora, no planejamento da sua aula, você já deixe ali 5 minutos ou 10 ou menos ou mais, né? De acordo com cada professor vai ver como vai fazer, mas deixar um tempo separado para a gente, no final da aula, falar: e aí, gente, vamos ver essas questões aqui, o que vocês acham, tal, porque isso é muito salutar, né, para a gente poder refletir sobre aquilo que nós estamos estudando. A gente tem esse problema de muitas vezes esse hábito que a gente precisa mudar, né? Muitas vezes a gente estuda coisa na Bíblia, acha lindo, maravilhoso e depois não faz nada com aquilo. É exatamente isso que nós não podemos continuar fazendo, e essas perguntas têm esse propósito. Muito interessante. Só essa introdução já nos desperta o desejo, a sede de avançar e partir já para o conteúdo. Vale a pena a gente prosseguir, estimular nossos irmãos, nossos alunos, que certamente vai ser muito enriquecedor, vai ser uma contribuição diferenciada, muito relevante para aquele que acompanhar. Amém. E muito prática, né? Trazendo para a aplicação prática, como bem comentado. E essa metodologia utilizada pelo Picaías, com certeza, né, desenvolvendo essa troca de ideias e atividade, vai contribuir para a assimilação e ficar muito bem gravado, né, naquele que participar, né? Então vamos já também partir para a lição de número 1, fazer um comentário dessa primeira lição, cujo título é O papel da igreja no propósito eterno de Deus. Lição de número 1 está ali baseada no texto de Efésios capítulo 3, ali do versículo 3 ao 11, e aí a lição já deixou para a gente aqui a mensagem para refletir, a seguinte expressão: a igreja não existe por vontade de homens. Desde a eternidade, Deus já havia decidido edificar sua igreja para cumprir seus propósitos. E aí já traz esse pensamento já a princípio da igreja universal, com I maiúsculo, essa igreja universal. Por que ela existe? Qual a visão que essa igreja tem das coisas? O que ela pratica? E o que ela anuncia? O que ela faz? E ela se desdobra em manifestações visíveis e concretas. Aonde? Através dos seus membros que se reúnem na igreja local. Então a gente vai partir dessa universal para caminhar até chegar na igreja local, que é manifestação visível e prática disso. Como se nós olharmos para Jesus encarnado. Uma pessoa, um homem, mas com o discernimento de quem ele é muito mais do que apenas um homem caminhando nas ruas de Nazaré. É o Messias, o Cristo, é muito mais do que se vê. Assim, quando se olha uma igreja local, não é um grupo de pessoas, não é uma reunião de alguns irmãos, não é um grupo de algumas pessoas boas querendo fazer alguma boa obra no bairro. Não, tem um contexto muito maior por detrás. Tem um plano muito maior de Deus que está em andamento. E ali é uma parte desse plano sendo executado, né? Então essa lição já vai nos abrir essa visão bem ampla e abrangente de qual é o papel
da igreja, né, pastor Miquel? Então, se a gente começar já, então, essa primeira lição, a igreja, ela existe com algum propósito, e é Deus que estabeleceu isso. Exatamente. E pegando esse gancho aí do que o pastor Ernie está falando, o propósito de iniciar por aí é exatamente nós entendermos isso, né? Que aquele grupo de pessoas que se reúne ali como igreja local faz parte de um plano grande, muito maior, né? Que é o plano que estava desde a eternidade na mente de Deus. Então isso faz a gente entender a nossa importância dentro do propósito de Deus e também entender o nosso compromisso para cumprir aquilo que Deus havia determinado desde a eternidade, né? Então, nessa frase aí, para refletir que a igreja não existe por vontade de homens, mas ela existe porque Deus já havia planejado isso. Então, se a igreja não existe por vontade de homens, mas por um propósito de Deus, então também ela não pode viver no seu dia a dia em função da vontade dos homens, mas sim para cumprir um propósito de Deus, né? Eu sempre gosto de dizer que de todas as instituições que existem humanas, porque a igreja é uma instituição divina, mas formada por seres humanos, né? De todas as instituições que nós temos na Terra, apenas duas nós podemos dizer que é uma criação direta de Deus, né? Que é a família e a igreja, né? Nós temos muitas outras coisas que são importantes, por exemplo, hospitais, mas Deus não criou hospital. Escolas são importantes, mas Deus não criou escola. Agora, o que é que Deus criou? Deus criou família e Deus criou igreja. E são exatamente essas duas instituições que, se a gente for parar para refletir, são as duas instituições que são mais atacadas pela nossa cultura, né? Pela cultura humana em que nós estamos inseridos. Por quê? Porque foram instituições criadas por Deus e, portanto, Satanás vai atacar aquilo que exatamente que Deus criou para tirar o homem do propósito. Então, a igreja, mesmo ela existindo, ela pode sair desse propósito de Deus. E se ela sair do propósito de Deus, ela deixa de ser uma igreja bíblica, né? Então, é muito importante nós entendermos isso, que a igreja, ela é uma criação de Deus, plano de Deus, propósito de Deus, e nós não fazemos parte da igreja para cumprir a nossa própria agenda, os nossos próprios objetivos, as nossas ideias, não. A igreja tem dono, né? E o dono é que determina qual que deve ser a função e qual que deve ser o dia a dia, né? Qual que deve ser as tarefas, a atividade, qual que deve ser o foco, o propósito, o andamento da igreja, né? Pegando o gancho aí sobre Deus que decidiu e define, né? Para que existe a igreja? Eu achei perfeito esse texto base definido em Efésios 3, que fala justamente sobre isso. Um mistério, algo que estava guardado. Então, mistério é uma coisa que está oculto, que está escondida, não está revelado, porque durante muito tempo, enquanto o plano estava em andamento, Deus estava com essa parte de o que é a igreja? Guardada, protegida, no coração dele, na eternidade, dentro de si, para no devido tempo mostrar, revelar ao homem. E esse texto de Efésios 3, achei interessante que nesses poucos versículos, ele cita 3 vezes a palavra mistério. Né? Uhum. Versículo 3 ele vem, olha, me foi dado conhecer um mistério. No 4 ele diz, compreender o mistério de Cristo. Aí no 9 ele diz, para manifestar qual a dispensação do mistério que desde os séculos estava oculto em Deus. E aí no 10 vem, e aí um pouquinho adiante no meio do versículo 10 diz, para que se torne conhecida agora. Então ele fala da igreja se tornando conhecida. Então algo que estava guardado em Deus, e agora ele vai revelar, ele vai mostrar, ele vai trazer à tona, vai descortinar, vai colocar exposta, à mostra, né? Como você coloca numa vitrine, agora está aqui, ó. Tinha um plano e agora eu estou mostrando na prática esse plano. Então eu acho maravilhoso esse texto base, Efésios 3, que vem falar de algo que era um mistério e agora é conhecido, agora é revelado. E o apóstolo Paulo, até no decorrer dessa epístola, parece que ele está com um coração ardente para que a igreja compreenda isso, porque é tão interessante, um pouco mais para frente, capítulo 3, do versículo 14 em diante, quando ele vai orando pelos
pela igreja, que está recebendo essa mensagem, recebendo essa carta, ele diz que se coloca de joelhos. E aí ele, no 17, 18 em diante, ele vem falando sobre a igreja, que a igreja possa compreender qual seja a largura, a profundidade, a altura deste amor e conhecer o amor de Cristo, né? Então ele vem falando de tudo aquilo que ele está revelando sobre a igreja, e eu oro para que vocês venham compreender, venham entender o tamanho disso, né? Parece que alguém está ali, olha, eu estou tendo a revelação, deixa eu entregar, deixa eu repassar, porque é maravilhoso. Parece que alguém ali está radiante da alegria, apresentando para a igreja essas novidades tão gloriosas. Paulo, Efésios é muito denso, né? É uma das epístolas, assim, se não for a que tem mais revelações, com uma profundidade teológica maior até que outras, né? E de fato, Paulo, ele nessa epístola aos Efésios, ele realmente dá um panorama desses mistérios que você estava falando, né? Que é algo que as pessoas não entendiam ainda. Deus não tinha revelado, né? Na verdade, não é que as pessoas não entendiam. Deus não havia revelado, mas ele revela a Paulo, e Paulo ele coloca isso, mas como é muita coisa, cada versículo desse tem muitas verdades, tem muitas coisas que você para ali para meditar e ver que de fato é algo que Paulo estava transbordando dessa mensagem, e ele coloca aqui para os Efésios, né? E uma coisa muito importante que você diz exatamente nós precisamos compreender a grandeza desse plano de Deus, né? E essa é a ideia mesmo dessa reflexão desse domingo. É realmente nós pararmos para realmente compreender que nós fazemos parte de uma igreja, mas não é algo qualquer. É a manifestação do plano de Deus que estava oculto desde a eternidade, e nós temos a alegria, o privilégio de fazer parte disso. E aí o tópico que a lição cita é sobre cosmovisão, né? E para que possa ser compreendida qual a visão correta de existência, de mundo, a visão, porque alguém deve ter um sentido para existir, sentido para viver, sentido para entender as coisas. E aí, esse tópico vai falar sobre cosmovisão, que é o quê? Um conjunto de crenças, conjunto de valores, um conjunto de coisas que um ser humano tem, ou uma sociedade tem, que vai fazer com que ela esteja predisposta a viver de uma maneira, acreditar em algumas coisas, aceitar algumas, rejeitar outras, conforme esta visão, né? Por exemplo, uma visão ateísta, não acredito em Deus. E uma visão teísta, eu acredito em Deus. Então, essa diferença em visão vai mudar toda a perspectiva. Alguém que é um ateísta vai olhar a minha visão de mundo, o que aconteceu ali é um acaso. O que aconteceu ali, é uma coisa que foi consequência de uma ação e reação, e simplesmente isso, e ver limitadamente apenas a matéria. Como se alguém tiver uma visão de que tudo tem uma decisão de Deus ou interferência de Deus, vai enxergar diferente. Então, cosmovisão vai nos mostrar que existem formas e formas diferentes de enxergar as coisas, né? Como sendo, por exemplo, uma lente de óculos. Se eu tiver uma lente aí, num tom avermelhado, que eu coloquei lá um Ray-Ban, aquele tom, tudo que eu ver vai estar nessa tonalidade avermelhada. Se eu pôr uma outra, eu vou enxergando de outra cor. Então, da mesma forma, o ser humano enxerga de uma maneira as coisas de forma natural, né? E aí nós vamos chegar no ponto que a igreja enxerga de outra forma, de outra maneira, com outra lente, com outra ótica, que é de acordo com a revelação divina, né? Então, se o Micael quiser discorrer um pouco sobre cosmovisão. Então, qual que é o propósito aqui de a gente partir da cosmovisão, né? O pastor Eden já explicou muito bem o que é cosmovisão, é como se fossem óculos, né? Pelos quais nós enxergamos a realidade, porque essa palavra cosmovisão é visão de mundo, né? Como que nós compreendemos a nossa realidade? E o ser humano, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos razão, né? E na nossa razão, nós sempre procuramos nos encaixar dentro de um contexto maior. E esse contexto maior é a cosmovisão, né? Então, por exemplo, alguém já falou, né, como disse aqui o pastor Eren, que a cosmovisão é como se fossem os óculos que, a partir desse entendimento, nós enxergamos a realidade.
E também existe uma outra imagem para a gente entender cosmovisão. Cosmovisão é como se fosse a tampa de um quebra-cabeça, né? Que tem aquela... Você pega um quebra-cabeça de 1000 peças, aí pela tampa você vê que é uma paisagem de um castelo, de um rio, de montanhas. E aí aquela pecinha, você olha lá na tampa, opa, isso aqui, isso aqui. Então a gente consegue encaixar cada peça a partir da imagem maior que está ali na tampa do quebra-cabeça. Então isso é cosmovisão. Aquelas perguntas filosóficas que a gente tem, né, que o ser humano tem, de onde eu vim, para onde eu vou, né, qual o sentido da existência, são respondidas a partir da nossa cosmovisão. E como está aqui na revista, muitas vezes a gente nem sabe o que é isso, cosmovisão, mas nós temos a nossa, né? E aqui na revista tem duas cosmovisões que foi colocada ali para a gente entender melhor. A gente muitas vezes entende melhor pela oposição, né? Então, a cosmovisão ateísta, como já disse o pastor Éden, a partir da minha crença, se eu creio que Deus não existe, então eu vou viver como se Deus não existisse. E tudo é obra do acaso. Então, por exemplo, os valores morais, dentro de uma cosmovisão ateísta materialista, que acredito que apenas a matéria existe, não tem sentido, né? O tempo que nós vivemos, esse tal de pós-modernismo que nós vivemos, onde a verdade é relativa, ela está embasada numa cosmovisão de que nós estamos aqui por acaso. Não existe um legislador, não existe um criador, não existe ninguém que seja responsável por este mundo, e nós não vamos dar satisfação a ninguém. Não tem um dia de juízo final na cosmovisão pós-modernista. É por isso que a verdade é relativa, porque não existe um referencial de verdade. E inclusive é interessante a gente fazer essa reflexão, porque muitas vezes nós vivemos dizendo que acreditamos em Deus, e como cristãos nós acreditamos, temos a Bíblia, mas isso é uma profissão de fé que muitas vezes não se reflete no nosso estilo de vida. Quando a gente age de uma forma inconsequente, a gente age como se não tivéssemos que prestar contas a ninguém, não é verdade? Então, por quê? Porque muitas vezes a gente está com a Bíblia na mão, mas não percebe que a mentalidade do mundo já nos contagiou, né? Então, por isso que a gente vê muitas vezes comportamentos dos cristãos igual os não cristãos. Questão de casamento, de moralidade, de valores, de honestidade, né? A cosmovisão bíblica é algo que nós deveremos ter consciência dela para que a gente possa refletir. Eu estou vivendo de acordo com os valores que eu digo que acredito, né? Uma coisa que afeta muito a cosmovisão, a visão de mundo da pessoa, é a cultura que ela está inserida. Afeta muito. Eu nasci num país que tem tal cultura, tal costume, tal maneira. Então ele é muito influenciado, então afeta muito. Existem outras coisas, né? Sentimentos, valores, pensamentos, decisões, a sua educação recebida, muita coisa afeta. Mas a sua cultura afeta. E aí pode trazer o engano de que isso é normal. Eu moro em tal país, então ter, por exemplo, lá várias esposas é normal. Então, é uma visão mundana, uma visão, né, citando um exemplo apenas, né, uma visão mundana que para aquela sociedade é normal, então é uma visão que é para eles comum, normal, mas biblicamente é pecado, é errado e afronta a vontade perfeita de Deus. E aí, existem diversas visões espalhadas aí em sociedades, culturas e mundo. Eu pontuei aqui algumas delas, por exemplo, né, uma cosmovisão humanista cósmica. São aqueles que têm uma certa perspectiva de o cosmos e as energias do universo. Então entra a nova era, entra, por exemplo, o ocultismo, entra a feitiçaria. Aquelas pessoas enxergam o mundo como algumas forças positivas e negativas, algumas coisas a gente faz para atrair a positiva, afastar a negativa. É uma visão de mundo... O universo, né, que fala, né? Atrair o universo, né? Chamar o universo, tem essa linguagem, né? Então é uma visão, assim, de não ter um Deus pessoal soberano. É uma visão de energias, né? Outra visão, não tem, por exemplo, é humanista secular. A razão é o homem e não se coloca a religião, se coloca a fé. É humanista, deve ser laico, cada um decide o que quer, né? E, por exemplo, uma cosmovisão que é grande aí no mundo pela religião, uma cosmovisão islâmica, que tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, é uma visão de que, pela sua fé, pelos seus valores, você pode, em combate àquilo, você pode matar e derramar sangue. Aí a consequência disso é um terrorismo, é guerra, né? Então, existem outras, né? Marxista, uma cosmovisão ateísta, materialista, cosmovisão
pós-moderna, que é esse relativismo cultural, onde nega-se verdades absolutas. E aí são visões espalhadas pelo mundo, desprovidas da verdade divina, que só demonstram que a natureza humana corrompida não se encaixa na visão perfeita de Deus, que a gente parte para a visão bíblica, que é, como diz Romanos 12, transformar o entendimento, mudar a mente, mudar a compreensão, mudar a forma de enxergar, e aí vai se tornando uma realidade. Eu pensava de uma maneira, Deus, Cristo, o seu evangelho em mim faz eu pensar diferente. Eu posso ser um Paulo que entro matando e perseguindo, daqui a pouco eu sou um Paulo que morro por essa fé que eu perseguia antes. Mudou minha visão, mudou meu sistema, meu modo de pensar, ou até mudou meu sistema de valores, como Zaqueu. Sim. O que importa é eu ter esse amontoado de riqueza. Falo com Cristo, recebo Cristo na minha casa, Ele me ensina, me transforma. No outro dia esses valores aqui são menores do que o valor de pessoas e eu devolvo para elas. Então o sistema de valores, assim, a visão vai sendo mudada e transformada. E aí a gente então poderia entrar nessa visão bíblica. Qual é a visão então bíblica da igreja? Ela está dentro de um plano, né? Sim. Que está bem comentado aqui sobre tem um plano, uma linha de uma história que tem um começo, um meio e um fim, e a igreja está dentro dela. Exatamente. Então, dentro da cosmovisão bíblica, existe esse enredo, né? Porque toda a cosmovisão, ela conta uma história, né? Nós estamos aqui por quê? Por causa que aconteceu isso, aquilo outro, tal. Mas a Bíblia, como revelação de Deus, nós cremos assim, nós temos experimentado o poder transformador da palavra, a respeito do enredo da história que a Bíblia conta, porque cada cosmovisão conta uma história. O teólogo Abraham Kuyper, ele foi um grande intelectual holandês, foi primeiro-ministro da Holanda, foi um teólogo muito produtivo na sua reflexão bíblica, né? Então, ele estabelece 4 fatos principais dentro desse enredo da cosmovisão bíblica, né? Dentro da história que a Bíblia conta. E esses 4 pontos fundamentais são criação, queda, redenção e consumação, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê isso muito claro, né? Explicando todos os fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. E isso é uma cosmovisão, algo que explica tudo o que acontece, né? Então, se nós estamos aqui, é porque Deus nos criou. E lá em Gênesis 1, conta sobre a criação de Deus. Então, o primeiro ato, digamos assim, da existência humana dentro da cosmovisão bíblica é que nós fomos criados por Deus. E isso já diferencia a cosmovisão da palavra de todas as outras. Porque Deus é um criador e um criador pessoal. Ele nos criou para ter relacionamento com a gente, né? Então Deus criou todas as coisas perfeitas. Se Deus é perfeito, Ele criou tudo perfeito. Aí o que acontece? Sempre vem essa pergunta, né? Se Deus é perfeito, criou todas as coisas perfeitas, por que existe o mal, por que existe pecado, por que existe tanta coisa errada, por que crianças nascem doentes, por que crime? Então, a Bíblia explica. A partir do quê? A partir do segundo fato marcante dentro da cosmovisão bíblica, que é a queda. Né? O homem peca. E o homem só pecou porque ele tinha a possibilidade de escolha. E por que Deus deu ao homem a possibilidade de escolha? Porque Deus queria ter um relacionamento de amor com o homem, né? Deus queria ter um relacionamento com o homem. Eu, quando era criança na igreja, uma vez eu ouvi alguém falando o seguinte, né, explicando por que Deus criou o homem. Deus criou o homem porque Deus estava muito sozinho e aí queria ter relacionamento com alguém. Isso daí não é bíblico, né? É uma história bonitinha até para as crianças entenderem, mas é uma grande de uma heresia, né? Deus criou o homem para ter relacionamento com o homem, mas não porque ele estava se sentindo sozinho. É porque ele estava tão cheio de amor, tão cheio de coisa boa para dar, que ele deve ter pensado assim, não, vou criar um ser aqui porque eu preciso lançar, eu preciso derramar nesse ser do meu amor, da minha graça, né? Eu quero ter relacionamento. Então, porque Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nunca esteve sozinho. Então, mas estou falando isso por quê? Para a gente entender o porquê da queda, né? Como o homem, ele tinha a capacidade de escolher, ele não escolheu Deus. E ele só tinha capacidade de escolher por quê? Porque se ele não tivesse, não seria um relacionamento de amor, né? Então Deus deu ao homem essa capacidade de escolha, sabendo do risco que o homem poderia escolher errado. Mas como a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né, desde a eternidade, isso significa o seguinte, que Deus sabia do risco de dar ao homem a capacidade de escolha, mas ele falou, não, eu não vou abrir mão de ter um relacionamento.
com esse ser humano. Eu vou criar um plano para, se ele errar, e ele vai errar, porque Deus sabia, eu vou restaurar a ele. Então, a queda é um resultado do poder de escolha que Deus deu ao homem. E aí vem a redenção, que é Deus restaurando, né? Deus restaurando aquele relacionamento por meio de Jesus. Né? Então, como eu estava falando, embora Deus tenha criado tudo perfeito, por que existe tantas coisas erradas no mundo? Porque o homem escolheu não obedecer a Deus. O homem escolheu seguir o seu próprio caminho. E aí a Bíblia diz lá em Romanos 8 que a própria criação foi afetada pela queda, né? Então todos os fenômenos destrutivos que nós vemos aí na própria natureza também são consequência do pecado do homem. E aí depois então nós temos o terceiro ato, como eu disse, a redenção, Cristo vindo e executando o plano de Deus. E por fim nós temos a consumação, que é quando todas as coisas vão ser consumadas. Na revista aqui está até em 2 Timóteo 4:1, que diz que Cristo há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então a Bíblia, principalmente o livro de Apocalipse, fala a respeito da consumação de todas as coisas, né, de novos céus, nova terra, e aí isso fecha o ciclo, né? Quando todas as coisas... É interessante nós vermos que Deus vai restaurar todas as coisas, né? Ou seja, aquilo que o pecado que entrou na humanidade, na natureza, pela escolha errada do homem, causou, Deus vai restaurar no final de todas as coisas. Agora, é interessante essa pergunta que tem aqui no tópico E. Onde nos encaixamos em tudo isso? Né? Nós estamos falando dessas 4 etapas aí, criação, queda, redenção e consumação, para nós entendermos onde a igreja, que somos nós, nos inserimos em tudo isso. Então, bom, primeiro eu posso entender na minha vida pessoal, né? Criação, eu fui criado por Deus. Queda, eu sou pecador, nós somos pecadores. Redenção, nós somos salvos pela fé em Cristo. E consumação, nós temos a promessa de estarmos para sempre com o Senhor. E, a partir desse conhecimento, eu posso também entender que a igreja, ela está dentro do propósito de Deus, trabalhando nessa restauração de todas as coisas, inserida, né, nessa restauração de todas as coisas. Excelente. Esses 4 pontos importantíssimos, né? Criação implica para nós, como ser humano, submissão e responsabilidade. Responsabilidade que teve a quebra disso, que aí então entra a queda que implica uma necessidade. Aí essa necessidade traz eu reconhecer que preciso de uma salvação e entender que está dentro de um plano. E aí a consumação implica no entendimento de que vai ter um término, vai ter uma conclusão, vai ter um fechamento, vai ter o Deus não é como um homem que começa e para no meio do caminho, desiste, começa a construção e para, não tem recurso, não foi bem planejado. Não, Deus começa e Deus conclui. E quando nós olharmos no mundo, mas tanto mal, o plano não terminou, o plano está avançando ainda. Há mas muita coisa ruim acontecendo, o plano está avançando. Há muita coisa que a gente vê injusta, o plano está avançando. Você está vendo um pedacinho da história, não está olhando todo ainda. Você está, mas eu estou vendo, eu olho o mundo, eu vejo guerra, eu vejo morte, eu vejo justiça, eu vejo uma criança sofrendo, eu vejo alguém morrendo injustamente. Eu olho esse pedacinho da história e falo, não, mas cadê Deus? Você está vendo um pedacinho da história, o plano está avançando, o plano está progredindo. E Deus tem o fechamento, tem o julgamento justo, tem o tratar de nações e pessoas individualmente, tudo está no domínio dele, está dentro do plano, como diz João 42, nenhum dos seus planos pode ser impedido ou frustrado. Então, tudo tem sentido, né? Tudo se encaixa, tudo vai se encaixar. Exatamente. E aí, como bem pontuado pelo pastor Micaías, a igreja está dentro disso, porque até no Antigo Testamento era profetizado, olha, virá o Messias. E aí tinha outra profecia, haverá um reino eterno, reino justo, reino de paz. E aí parecia que tinha um vazio no meio, vem o Messias. E tem um reino de paz, vai acontecer tudo de uma vez, vai chegar o Messias, pronto. A terra está resolvida, tudo, o planeta inteiro resolvido. E parece que não aconteceu, Jesus veio, né, e retornou ao céu, e ainda tem um final para acontecer, e nesse meio que estava em mistério escondido, ele vem e mostra a igreja. Exatamente. Entre a vinda de Jesus e a conclusão deste reino, no meio está a igreja, levando o reino, levando a mensagem, executando restauração em almas, em vidas, em forma de viver, em famílias, onde o caos entrou
por causa da queda, por causa da falta da graça, por causa da depravação humana. Agora a igreja vem trazendo o brilho, a luz, a graça, a transformação, o Espírito Santo, que vai restaurando, tirando do caos para a ordem, tirando do vazio para o enchimento de Deus, tirando do desespero para uma vida plena de esperança e confiança, e vai mudando todas as coisas. Então a igreja está dentro desse plano, né? E a gente olhar e falar, né, uau, eu estou dentro disso, faço parte disso. Né? É alguém que fala, não, mas o Messias tem algo grande para fazer lá em Jerusalém, porque ele veio, nasceu lá, e não, o plano de Deus é algo abrangente, vai para o mundo inteiro. Então tem alguém que está lá no Brasil, em Santo André, lá no bairro de Jardim Santo André, Vila João Ramalho, bairro Campestre. Ele faz parte desse plano, ele faz parte do avanço desse reino contra as trevas, do mostrar de Deus para o mundo, mostrando o seu poder, como diz em Efésios 3, na leitura que a gente lê, no versículo 10, diz: a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades, ou seja, toda a força espiritual agora conhece que Deus está agindo, que Cristo está trabalhando, implementando o seu reino, que está atuando. Então é conhecida dos principados e potestades. A igreja, esse organismo vivo de pessoas que, unidas em Cristo, são a extensão de Cristo na Terra. E dentro dessa ação e dessa função da igreja nesse tempo, é que nós entramos então no conceito de missão, né? Como está aí no último tópico da lição. E é interessante que é colocado aqui que dentro da missiologia surgiu aí na década de 40, se não me engano, a expressão latina missio Dei, que significa missão de Deus, né? Então, qual que é a ideia? Que dentro desse plano de Deus que começa lá na criação e termina na consumação, Deus tem o interesse de resgatar o ser humano, né? Então, a missão da igreja, na verdade, não é a missão da igreja porque a igreja bolou uma missão ou a igreja tem alguma autonomia para definir a sua própria missão ou a igreja está fazendo algo que nós descobrimos. Não, Deus é quem está em missão, né? Deus está em missão para restaurar o ser humano e Jesus começou esse negócio, né? Com a vida dele durante seus 33 anos, morte e ressurreição, e agora ele passou o bastão para a gente. Então, nós fazemos parte da missão de Deus, né? E foi até colocado aqui, é interessante, isso não quer dizer que é errado falar é a missão da igreja, a minha missão. A ideia não é criar um pelo em ovo aí para falar, não pode falar a missão da igreja, não. A ideia é nós entendermos que tudo que nós fazemos, na verdade, tem que estar dentro daquilo que Deus tem como propósito eterno, né? Então nós fazemos parte dessa história eterna. Então isso é muito importante nós entendermos, né, que existe um enredo, né? A história ela não está caminhando a esmo, nós não somos resultado de acaso, não. Deus nos criou, Adão e Eva pecaram e agora Deus está em missão. E a igreja faz parte desse propósito, dessa missão de Deus. Essa é a Missio Dei, né? E eu achei muito interessante a verdade que é citada aqui nesse tópico da lição, uma pérola aqui que o Micaías inseriu, que diz assim, vou repetir aqui por ser tão interessante, diz: Deus não tem uma missão para você, Ele tem você para a sua missão, né? Ele tem nossa vida para a missão dele, né? Não é errado dizer o chamado que eu tenho, que temos, né? Mas devemos melhorar esse entendimento. Olha, eu estou dentro do plano que ele tem, o plano eterno dele, né? Para não achar, nossa, Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para mim, porque Ele quis fazer algo na minha vida, para mim, para eu viver isso, me alegrar com isso. Então, olha, Deus fez tudo isso para mim. Não. É o inverso, é eu que estou encaixado em algo que Ele está trabalhando, que Ele está fazendo, que Ele está avançando, que Ele está implantando, e Ele contou comigo. Porque diz, se nós olharmos as parábolas de Jesus, fala do Senhor distribuindo talentos,
do Senhor, distribuindo conforme ele, o querer dele, distribuindo 1, 2 ou 5 e colocando e deixando para administrar aqueles bens até o retorno dele, mostrando que nós apenas recebemos de Deus algumas coisas para executar com vigilância, com preparo, no sentido de estar preparado aguardando ele, e exercendo, sabendo que haverá prestação de conta que é para ele. Então ele é o Senhor que é o cabeça, dando a ordem para os membros, ele é o Senhor dono dos dons e talentos, que são os valores, e distribui, e ele também é o Senhor que faz a distribuição. Se nós olharmos para as cartas, os dons espirituais, que são as ferramentas necessárias para executar essa missão, que Deus que vai ser, o ponto seguinte, a multiforme sabedoria de Deus. Dentro dessa sabedoria, Deus distribui. Olha, eu vou distribuir dons espirituais, vou distribuir dons ministeriais, eu vou distribuir dons assistenciais ou dons de serviço. São as classificações aí de dons que o professor pode entrar, se achar viável, interessante encaixar na lição. São dons, ou seja, são a multiforme sabedoria de Deus de usar onde está o poderoso, usando pessoas tão fracas, mas com o poder dele. O sábio usando pessoas tão limitadas com a sabedoria dele. Usar aquele que tem um nome acima de todo nome, usando os anônimos, mas usando nas mãos dele, na dependência dele, na direção dele. E ele que vai fazendo isso. Então é a sabedoria que vem dele, dada por ele, com a capacitação dele, os dons dados por ele, para que a gente consiga, sim, exercer dentro desse plano aí, desse enredo aí grande. Nós estamos dentro dele, exercendo o que ele planejou para nós. E essa consciência, pastor Eli, estava pensando enquanto não estava falando, isso nos traz, inclusive, o descanso, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente tem que fazer, que se a gente não fizer, a igreja não vai para frente, as coisas não vão funcionar, né? E Romanos 11:33 deixa bem claro lá, falando que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então o plano é de Deus, Deus é quem nos chama, a missão é dele, né? Nós só precisamos nos colocar nas mãos de Deus. Claro que existe um preço a ser pago para que a gente possa dizer não para nós, dizer sim para Deus. Mas tudo aquilo que precisa ser feito, o poder está em Deus, não está em mim, né? Como professor da classe, como pastor, como líder, seja lá qual for o meu papel dentro desse plano de Deus, o poder vem dele, ele é responsável, eu só tenho que descansar e deixar ele fazer, né? Igual Moisés. Estava lá diante do povo, e aí, né, o povo sendo perseguido por Faraó quando estava saindo do Egito. Aí Moisés fala para Deus, e aí Deus, né, todo mundo vai morrer. Deus fala, por que clamas a mim? Diz ao povo que marcha. Mandei marchar, então marcha. Mas a gente vai chegar na frente do mar. Quando você chegar na frente do mar, toca lá no mar que eu faço o resto, né? Então Moisés era simples o que Moisés tinha que fazer, porém era muito complicado do ponto de vista de que ele tinha que ter fé que ia dar certo, né? Esse é muitas vezes o nosso problema. A gente quer fazer as coisas como se os planos fossem nossos, como se a missão fosse nossa, no sentido de que eu sou responsável por esse negócio que funcionar. E na verdade não, né? A gente deve confiar em Deus, fazer o que Ele mandou fazer, que geralmente é o mais simples e o mais difícil de acreditar, mas a gente precisa ter descansar de que o plano é de Deus. Até hoje a igreja não morreu, não vai morrer, não vai acabar, né? Vai chegar o tempo da consumação e nós estamos aqui para cooperar com o que ele está fazendo. E no versículo 11 da leitura, né? Efésios 3, versículo 11, após falar da igreja, multiforme sabedoria de Deus, conhecida das potestades, no 11 diz, segundo o eterno propósito, né? Que está vinculado ao título da lição, ao eterno propósito que fez em Cristo Jesus, né, no qual temos ousadia, acesso, pela nossa fé nele. E então ele vem dizendo, segundo um eterno propósito, a igreja é apresentada e colocada para agir segundo o plano dele. Então esse descanso que eu estou fazendo, ele planejou isso, ele vai dar autoridade, ele vai dar poder, ele dá capacitação, ele que nos conduz, nos dá direção. Os recursos necessários. E aí esse finalzinho do último item, né, fala da realidade da nossa igreja local. Fala, todas essas verdades tão profundas devem ser experimentadas no dia a dia da igreja local. Que vai, então, o desdobramento de tudo isso é uma igreja funcionando, ativa, saudável, onde quem tem um dom exerce aquele dom em favor do corpo todo, das pessoas e daquela comunidade. Quem serve
a Deus, serve as pessoas, serve em favor daquela comunidade. Então, quem recebe algo de Deus, serve. O privilégio de servir, o privilégio de dar, como Jesus disse. Melhor é dar do que receber. Então, ele está doando a sua vida, doando aquilo que ele sabe fazer, cada um na sua área, cada um no seu chamado, na sua vocação, mas contribuindo para que tudo que faz parte do plano de Deus esteja acontecendo naquela comunidade, naquela igreja local, esteja acontecendo. E aí, certamente, o poder de Deus estará fazendo todo o resto, né? Cada um fazendo a sua parte, e o Espírito Santo faz todo o complemento, e aquilo cresce, aquilo floresce, e Deus é glorificado. Vamos partir para considerações finais? Ok. Então, esse último versículo que o pastor Eden mencionou, sobre a multiforme sabedoria de Deus, é muito interessante nós pensarmos que a igreja é que manifesta, né? Inclusive, no comentário aqui da revista, a frase que está aqui é o seguinte, que dentro no tópico A, né? Só para nós concluirmos esse raciocínio, dentro do propósito de redenção de Deus, ele elegeu a igreja para manifestar a sua sabedoria. Isso significa que dentro da realidade do nosso mundo caído, ou seja, afetado pela queda, a igreja traz o céu para a terra e evidencia por meio da restauração de vidas que a graça de Deus é capaz de sobrepujar, de superar os efeitos da queda. Então, nós temos que ter essa consciência, né? Porque muitas vezes a gente se sente como igreja pequeno diante do mundo, né? Puxa vida, mas está tão difícil as coisas, as pessoas não querem saber de Deus. O que é uma mentira, as pessoas querem saber de Deus, né? As pessoas, o que acontece no mundo de toda essa bagunça é exatamente porque as pessoas querem Deus, mas por algum motivo a igreja não está conseguindo comunicar Deus para muitas pessoas, elas partem para outras coisas, né? Mas muitas vezes, voltando aqui ao que eu estava falando sobre a nossa percepção diante do mundo, é que muitas vezes nós achamos que a igreja é fraca diante do mundo e a gente tem uma atitude muitas vezes pessimista ou apequenada, né, do papel da igreja na sociedade. Mas não, a gente precisa saber que se Deus colocou a gente aqui nesse tempo para fazer parte desse plano dele, nós temos poder disponível para aquilo que a gente precisar, né? Basta a gente querer primeiro se conscientizar e depois querer fazer alguma coisa diferente, né? Porque para que Deus vai dar poder para mim se eu só quero ficar sentado no sofá assistindo um jogo, né? Então, Deus vai dar poder para aquele que realmente se conscientizar e falar assim para Deus, Deus, eu quero fazer diferença, porque eu faço parte da igreja, porque eu faço parte desse plano, né? Então, diante dessa grandeza do plano de Deus, não se justifica uma mentalidade de fraqueza, né? Puxa vida, a igreja está acabando. Não, a igreja não está acabando. Puxa vida, as coisas estão difíceis. Estão realmente difíceis, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, é por isso que fala que a multiforme sabedoria de Deus é manifesta pela igreja. Ou seja, a igreja é aquele local onde existe uma manifestação do poder de Deus, que essa sabedoria multiforme se manifesta. E essa palavra multiforme é bem interessante, que é uma palavra lá no grego que ela só aparece uma vez no Novo Testamento, só nesse texto. E ao pé da letra, o sentido é multicolorido, né? É algo assim, é uma sabedoria multicolorida. Isso eu estava pensando, né, vendo esse texto, né, vendo esse termo grego, que hoje o mundo fala muito sobre diversidade, né? Até num sentido de diversidade, num sentido de coisas que saem do padrão da natureza, muitas vezes, né? Mas a verdadeira diversidade é quando a multicolorida, multiforme sabedoria de Deus é manifestada porque você tem um dom, tem um outro, o cameraman aqui, o Giva tem outro, e cada um de nós, né, quando nós estamos dentro do plano de Deus e dentro dessa igreja local, que é a agência do reino de Deus, nós podemos então colocar os nossos dons a serviço de Deus e das pessoas, e aí sim, né, a terra vai ver, as pessoas vão ver, e não só as pessoas, mas os principados e potestades, né? As próprias entes espirituais vão ficar lá de queixo caído de ver como que Deus é sábio. É como se Satanás olhasse assim, caramba, eu pensei que ia acabar com tudo, mas olha só o que Deus fez, né? Essa é a igreja. É maravilhoso olhar o agir de Deus. E ele
colocando seu plano em prática de maneiras tão diferentes e inesperadas. De repente, você olha assim numa cidade, a pior pessoa que poderia ter, a pessoa mais terrível na cidade de Gadara, estava lá. Jesus chega, liberta, transforma e direciona ele. Ó, vai lá, vai nessa região ali e anuncia o que Deus fez na sua vida. Aquele homem perdido, aquele homem tenebroso, agora é um instrumento do plano de Deus. Está lá anunciando quem é o Messias, quem é o Jesus Cristo que tocou na vida dele, mudou a vida dele. E, por exemplo, também a mulher samaritana estava lá a vida toda enrolada com aquela história toda ruim, toda terrível, né, de vários homens na sua trajetória, não se vê estabilidade nenhuma na sua vida. Jesus chega, muda tudo, ela sai anunciando, ela sai reunindo a cidade inteira, virou uma pregadora, uma missionária naquele dia. Ou seja, como igreja local, foram pessoas que começaram a, onde estavam, fazer a diferença, onde estavam, implantar a vontade de Deus, trazer o reino dos céus para a terra, anunciar. E eu, você, seu aluno, nossos irmãos, estamos também, a partir do chamado de Jesus, fazendo parte do plano eterno de Deus. O gadareno saiu anunciando. E eu e você agora devemos também sair fazendo a nossa parte para que nosso lugar onde estamos inseridos por Deus, uma igreja local, seja frutífera, seja vitoriosa sobre as trevas, né? Seja triunfante sobre o mal e o pecado, né? Onde a santidade predomine, a glória de Deus predomine e o Senhor seja glorificado. Mais algum complemento? Quero agradecer mais uma vez, né, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando dessas pérolas bíblicas, né, com o pastor Éden, e desejo a todos uma boa aula e não se esqueça de ter um momento de reflexão com seus alunos para que vocês possam realmente aplicar todos esses princípios bíblicos na sua vida e na vida da sua igreja local. Aproveite, vamos juntos nesse trimestre desfrutar de tudo isso que vai ser maravilhoso demais. Deus te abençoe grandemente, vamos juntos, em nome de Jesus.